Olá, muito boa tarde pra você aí de casa, tá no ar o Ligado no Esporte. Olha só, nós estamos ao vivo, quero saber, você tá disposto a ver o programa de hoje inteiro, do começo ao fim? Então se prepare para grandes emoções. Rio Preto mais uma vez venceu os jogos regionais. E nós fomos atrás da equipe mais vencedora da delegação, o Judô, que chegou a todas as finais do torneio e levou 20 medalhas de ouro. Também tem as últimas pataquadas da Copa do Mundo no Brasil. Os atletas e torcedores que pagaram mico nos momentos finais do Mundial. Cenas que entraram para a história da zoeira. Além disso, prepare-se para grandes emoções. Começa hoje a nossa saga para premiar os torcedores mais patriotas e criativos que prometeram mundos e fundos pelo Brasil. Quem vai levar os prêmios do Ligado no Esporte? É daqui a pouco, não muda de canal. Ligado, tá só começando. Então se preparem. Olha só, vamos falar de Copa do Mundo. Olha que notícia bacana. Pro presidente da FIFA, o Joseph Blatter, o Mundial do Brasil foi melhor do que o da África do Sul. Tá? Mais de 1 milhão de turistas vieram aqui pro Brasil. E olha, a maioria disse que pretende voltar. Vamos ver. Foi uma invasão estrangeira. Turistas de 203 países estiveram no Brasil durante o Mundial e ficaram em média 13 dias. Só os brasileiros que fizeram o turismo da Copa foram mais de 3 milhões. A maioria é de São Paulo. Segundo pesquisa do Ministério do Turismo, para 83% destes torcedores, o Brasil atendeu plenamente ou superou as expectativas. A Copa, que foi tão criticada pela FIFA, surpreendeu pela organização. Os estrangeiros gostaram muito da hospitalidade, da nossa comida e da segurança. A estadia agradou tanto que 95% dos turistas que vieram de outros países têm a intenção de voltar ao Brasil. 16 milhões e 700 mil passageiros passaram pelos terminais. 7% dos voos atrasaram. Entre os problemas, o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, citou os acidentes que mataram 8 operários nas obras dos estádios e as mortes de 2 jornalistas argentinos em acidentes de trânsito. Para o presidente da FIFA, Joseph Blatter, o saldo da Copa foi positivo. Ele elogiou a qualidade do futebol, a baixa quantidade de lesões e deu uma nota 9,25, 0,25 a mais do que a Copa da África do Sul. Para Blatter, não existe perfeição. Pois é, antes de começar a Copa, muito se falava sobre a estrutura, né? Muita gente achava que a gente ia passar vergonha em relação à estrutura da Copa, esquecemos da seleção. Com o final da Copa, a gente viu que foi bem diferente, né? O problema foi a nossa seleção. Olha só, vice-campeã do mundo, a seleção da Argentina foi recebida por uma multidão lá em Buenos Aires. Você confere agora. O congestionamento fez muita gente seguir o caminho de outro jeito. Todos foram para a rodovia que dá acesso ao aeroporto porque queriam chegar perto deles. A seleção não trouxe o troféu, mas para nós é como se tivéssemos saído campeões, me disse o rapaz. Vestidos com ternos escuros, os jogadores seguiram de ônibus para um encontro com a presidente do país. Cristina Kirchner falou do orgulho argentino pelos craques que não sorriram. Não conseguimos. Sinto muito, disse Lionel Messi. Do lado de fora, gente que veio até de outras cidades esperou horas por um momento que não veio. Ao fim, a tão esperada carreata não aconteceu por causa da confusão do domingo à noite. O tumulto começou quando algumas pessoas atiraram pedras contra os policiais e os carros que passavam na região próxima ao obelisco, lugar de concentração dos torcedores após os jogos. A polícia usou jatos de água e gás lacrimogênio para dispersar a multidão. 60 pessoas foram presas. Nesta segunda-feira, a sensação entre os que saíram de longe e não viram os jogadores era de decepção. O jogador Mascherano, pelo Twitter, justificou, disse que a seleção não foi para as ruas porque ninguém garantiu a segurança. Foi uma segunda-feira de lamentos para boa parte da população. Lamento e críticas. Muitos argentinos reclamaram do fato do Brasil ter apoiado a vitória alemã. E se alguns jornais daí demonstraram isso, alegria pela derrota argentina, alguns daqui chegaram a exibir manchetes como essa do jornal esportivo Olé, que diz sem cara. É o mesmo de sempre, hermanos. Sim, em vários aspectos, mas quando o assunto é futebol, a provocação existe de ambos os lados.
Pois é, decepção também aqui no Brasil, tá? O novo técnico da seleção brasileira deve ser anunciado ainda nesta semana, viu? O presidente da CBF, José Maria Marim, vai dar uma entrevista coletiva já na próxima quinta-feira. E a saída do Luiz Felipe Scolari, né, foi anunciada nesta segunda-feira. Ontem, o técnico do Penta deixa a seleção brasileira marcado pelo maior vexame do nosso futebol. Veja. Antes da bola rolar, todo mundo falava. Imagina na Copa. Pensando no vexame que o Brasil daria fora de campo. E não é que sofremos um contra-ataque? Caímos do cavalo e fomos pisoteados por ele. Pois é, nossa estrutura se mostrou frágil onde menos se esperava. Pô, decepção, né, cara? 7-1 e 3-0, bicho. 10-1 em 2 jogos? 10-1 em 2 jogos. É isso mesmo, 10-1 em 2 jogos, uma goleada pra eternidade. Um trauma parecido com o Maracanaço. Lembra o vazio do passado, o que ficou da Copa de 2014. 64 anos depois, vivemos o mesmo drama. E que novela ruim essa repetida. Quando pensávamos, chegou a hora de fazer bonito em casa. Não. E não ficou feio só para a seleção, humilhada em campo. Deixou todo brasileiro que aprecia futebol com vergonha nessa disputa paralela que existe sim entre as torcidas de um Mundial. Em casa, ficamos à vontade para torcer. E como quem se sente em casa, a família Scolari relaxou. Estava bem à vontade em Teresópolis, mas foi criticada por trabalhar pouco, apostando talvez no talento individual, mas esquecendo do conjunto. Fazer o que agora, Felipão? Nos primeiros momentos é pagar as contas. A desse mês não vai pesar no bolso, mas na consciência. Felipão entregou o cargo, não é mais técnico da seleção brasileira, mas vai carregar o fardo de ter sido o treinador do Brasil no maior vexame das Copas. O comandante do Penta, nessa segunda passagem pela seleção, teve 19 vitórias em 29 jogos. E agora, José? José Maria Marim, o presidente da CBF, também questionado pela atuação distante do futebol. O remédio agora é agir rápido para consertar o estrago causado pelo excesso de confiança. Nós já estamos com uma mão na taça. É preciso entender que pequenos erros somados se transformam numa bola de neve, que passa por cima e esmaga o orgulho de muitos brasileiros e o sonho de se divertir com essa paixão nacional. A Copa foi boa, valeu. Valeu, foi bom, adeus. Ó, o Felipão vai sair com esse trauma, mas nós brasileiros também, não é verdade? Vai ser difícil esquecer essa péssima campanha da seleção, principalmente nesse final aí da Copa do Mundo. Olha só, parece ter uma galera ligada no esporte nesse momento. O Muquinha, o filho dele também, o Denis. Parece que o Denis tá jogando um bolão. Um abraço pra vocês, obrigado pela audiência, tá? Ó, agora vamos fazer um intervalo rápido. No próximo bloco eu vou mostrar a equipe de judô da região que chegou em todas as finais dos jogos regionais lá em Jales. Fica ligado.